Oi, eu sou Igor Pinheiro, esse é mais um vídeo do canal do site enlatado.com.br e hoje eu vou falar de Presença, novo filme do Steven Soderbergh, que está chegando esse final de semana nos cinemas brasileiros. Like, the world cracks apart, and the sides are mud, and you can't get out. Na verdade, esse é um dos novos filmes do Steven Soderbergh. Há pouco tempo atrás ele lançou o Código Preto e os dois são uma parceria dele com o roteirista David Koepp. Então rolou essa promoçãozinha aí do David para fazer dois filmes por um preço mais camarada para o Steven Soderbergh. Presença é um filme de terror, apesar de não estar sendo vendido como um filme de terror. Eles estão defendendo fortemente como um suspense, mas é um filme de terror. E conta a história de uma família que depois que se muda para uma nova casa no subúrbio, começa a sentir a presença de alguma coisa naquele lugar. E aí a grande diferença de outros filmes de Casa Mal-Assombrada é que esse mostra tudo acontecendo no ponto de vista do fantasma, numa câmera em primeira pessoa do fantasma. E a história ainda é inspirada, segundo o Soderbergh, por alguns acontecimentos reais que rolaram na vida dele, quando ele se mudou com a família, etc. Eu gosto muito da casa que o filme usa, a casa é bem ampla, então facilita essa coisa da circulação do fantasma por ali. E ele vai apresentando devagar essa família que está se mudando para casa. É um pai, uma mãe, um filho e uma filha. De cara a gente percebe que a filha nota essa presença ali na casa já, como se ela fosse um pouco mais sensível e tivesse um pouco mais de abertura para a mediunidade. E eles vão pincelando alguns comportamentos repetidamente para a gente entender essa família. Os irmãos não se dão muito bem, o pai e a mãe discutem frequentemente sobre os filhos. A mãe, que inclusive é interpretada pela Lucy Liu, é uma mulher de negócios, ela tá sempre com um notebook na mão ou mexendo no celular para mostrar essa ocupação dela, fica até um pouco over. E ela tem uma preferência pelo filho, que é mais bem sucedido no colégio, é mais popular. E eu acho que tem formas interessantes de mostrar essa preferência de uma mãe. Só que no filme ela trata a filha de uma forma super mal e sem parecer ter muita justificativa. Isso me pegou um pouco também. Mas a mãe é um dos personagens que eu acabo mais gostando porque, além de ser interpretada pela Lucy Liu, que é uma diva, ela tem um senso de humor meio beat, assim, nas falas que me agrada. Só que nessa relação dos pais também tá um dos pontos mais fracos do filme, que é uma espécie de golpe que ela aplica no trabalho e ele começa a descobrir, e aí fica em dúvida se tá do lado dela ou não, tenta descobrir como isso pode afetar ele pessoalmente, estando casado com ela. E é uma trama que não se desenvolve muito, acho que tem a ver com a falta de interesse do fantasma pela situação, e parece muito ter a ver com o arco narrativo, né, dos personagens do casal, mas o final acaba sendo meio qualquer coisa e não é muito relevante pro restante que tá acontecendo, afinal a casa tá sendo assombrada, né. E para além dessa coisa familiar e do fantasma, o filme também tem uns comentários sobre misoginia e relacionamento abusivo, que fica mais na trama dos personagens mais novos, só que o elenco jovem eu acho que não segura muito bem. Tem esses dois filhos, um menino e uma menina, e tem um colega deles do colégio que se aproxima deles também. E se o elenco segurasse um pouquinho melhor, a trama podia ser até um pouco mais interessante, porque mostra a questão do abusador fingindo que a outra pessoa tá no controle, fingindo que tá fazendo as coisas pela outra pessoa, de uma forma até meio repetitiva, mas acho que é assim que acontece também, né? Então poderia ter bons caminhos aí nessa parte da trama. Só que esses comentários sobre esses jovens meio perdidos também, usando drogas escondidos e fazendo besteira, entre aspas, né? Quando os pais não estão por perto. Acho que acaba soando também um pouquinho conservador por parte do roteiro. E é por isso que o roteiro não me agrada tanto. Mas eu acho que o filme ganha pontos na parte técnica, que eu vi muita gente reclamando por aí, mas particularmente me pegou. E eu compro essa questão levando até pra parte mais poética do filme, assim, porque tem uma melancolia no ar que me convence bastante. A visão do fantasma ajuda a gente a ver, por exemplo, as reações de alguns personagens quando o outro não tá olhando. Então a gente vê isso na briga do casal, a gente vê isso quando a filha tá conversando com esse colega que acaba sendo o interesse romântico dela. A trilha sonora também é bem presente, eu fiquei um pouco receoso no começo, não entendi direito se eu tava gostando ou não, mas aí eu entendi que era o filme comprando esse drama, essa melancolia. A trilha sonora instrumental cresce absurdamente em alguns momentos, quando o fantasma tá observando, quando a filha meio que interage com esse fantasma, e eu particularmente gostei. Antes de continuar, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo para me ajudar aqui na divulgação do Enlatado. E outra coisa que eu gosto muito é que a partir ali, mais ou menos da metade do filme, a família assume essa presença do fantasma na casa. Então não é só a filha tentando convencer todo mundo de que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Não, a família percebe que existe essa coisa e aí começa a ver juntos, de alguma forma, como eles vão lidar com isso. E aí, voltando pro roteiro, ele entra no clichê de chamar
chamar uma médium pra ir na casa. E ela entra na casa e já sente alguma coisa estranha. Começa também a dar algumas pistas sobre como funciona essas regras da presença na casa, né? Só que da metade para o final, essas regras parecem se misturar um pouco, é muito conveniente para os personagens não descobrirem alguma coisa ou agirem de algum modo específico que dê continuidade à trama, não necessariamente porque faz sentido. Então isso me atrapalhou um pouco também, mas eu vou te falar que é um filme que eu tenho muito carinho, apesar de eu estar falando bem mal assim. É um filme que, sei lá, no Letterboxd eu dou 3 estrelas e um coraçãozinho, porque eu acho que vem de um bom lugar, eu acho que essa parte da melancolia é bem interessante, como é montada ali. Só se perde muito mesmo nessas coisas mal resolvidas e das regras não muito claras. E aí, como um bom filme de terror, tem um twist final. Esse twist até que justifica algumas incoerências que a gente nota ao longo do filme, e é até divertido, mas eu acho que ele é exposto de uma forma muito ruim. No final, a gente tem um dos protagonistas praticamente gritando que é essa grande revelação, sendo que nos segundos anteriores desse personagem começar a gritar, a gente já viu uma cena que é bastante explícita sobre esse twist que chega no final do filme. Então acho que fica uma super exposição mal feita dessa história. Mas é isso, apesar de muitos problemas, eu acho que tem alguns pontos positivos que acabam deixando esse filme num lugar até que agradável pra mim. Eu acho interessante algumas coisas que o Soderbergh faz ali. Mas é isso, se você já assistiu ou ainda vai assistir, deixe aí nos comentários sua opinião e até a próxima. I never had anybody die. Scary. And it goes on. What do you mean?